Vamos então entrar na sessão de hoje, que é uma conversa, portanto, entre nós para partilhar convosco aquilo que nós tiramos deste relatório que traz uma novidade muito grande, que é uma alteração do ponto de entrada das ameaças. Antes de entrar no relatório, queria só recordar aqui alguns indicadores, portanto, que são relevantes, que nós temos atualmente cerca de 20% do tráfego mundial de internet, portanto, passa por infraestrutura Vodafone, portanto, seja por telemóveis, seja por cabos submarinos, seja por satélite, seja por onde passa, não é? Pronto. Aquilo que traz este relatório, este trimestre, pela primeira vez, é que pela primeira vez 42%, ou seja, a maior percentagem dos incidentes de cibersegurança têm origem em dispositivos móveis. Portanto, temos aqui uma grande alteração do nosso paradigma, uma nova realidade, portanto, aliás, podemos chamar uma nova realidade móvel, e que também um dado muito importante, que é 40% das empresas ou organizações, não controlam esses dispositivos móveis. Portanto, não têm nenhum tipo de controle. Portanto, é livre acesso. Ora, isso facilita muito a vida a quem quer explorar essas ameaças nesses equipamentos, portanto, essas fragilidades, que como qualquer equipamento, portanto, as tem. Por isso, queria só falar aqui destes indicadores que são estes números que são bastante importantes para o nosso trabalho, para percebermos a quantidade de organizações onde ainda temos que fazer trabalho. Bom, começando então pelo número, que era a realidade que tínhamos até há uns anos, em que podíamos viver em fortalezas portanto, rodeados de firewalls e de sistemas de detecção, de intrusão e tudo isso. Portanto, essa realidade pronto, já não é aquela que temos hoje. E aquilo que nos permite ser mais produtivos, ser mais rápidos em tudo, acaba por estar também ao alcance de quem quer explorar essas ameaças. Portanto, toda a gente se adapta, nós adaptamos e quem quer explorar essas ameaças também se adapta. Portanto, e toda a gente percebeu que tem a porta de entrada facilitada através dos dispositivos móveis, fazendo com que sejam cada vez mais explorados, e estou convencido que no relatório do próximo trimestre esta percentagem, portanto, irá aumentar. Eu vou passar a palavra ao meu colega Pedro Sá. Portanto, Pedro Sá vai aqui entrar em detalhe com aquilo que continua a ser a principal ameaça neste momento, que é o phishing, que é sermos enganados com algum esquema, não é? Portanto, Pedro, exatamente. estás Ok. preparado para seguir Bem, a partir daqui? ok, Complexa. então com base aqui no relatório, o que eu consegui retirar é que há três coisas principais que as empresas, qualquer empresa de qualquer dimensão, pode fazer com custos até reduzidos para se proteger. Uma delas, a primeira, é proteger-se contra os ataques de engenharia social, um deles é o phishing. Também ter atenção, e vamos ver a seguir o segundo ponto, ter atenção à origem das aplicações que instala e ao que é que elas têm acesso, e isso ajuda a proteger contra o malware. E depois também ter acesso, ter atenção às atualizações de segurança, seja dos sistemas operativos ou das aplicações. Isso depois permite também proteger contra ataques RD. São três coisas simples: proteger contra o phishing, software, a origem das aplicações e software e sistemas operativos atualizados, que ajudam a proteger. Pronto. No que toca, estamos aqui a falar do phishing, mas o tema é mais global, é engenharia social. São ataques não tecnológicos. E aí, o que é que conseguimos perceber? É que 60% dos ataques atualmente têm origem em engenharia social. E aí estamos a falar
do phishing, do smishing, do vishing, ou seja, ataques através de e-mails, de SMS, de chamadas telefónicas, e aqui o objetivo é o atacante fazer-se passar por alguém fidedigno, convencer a outra pessoa que é alguém fidedigno para obter credenciais, para pedir ações, ou seja, para conseguir atingir os seus objetivos. E aqui, muito importante, a proteção contra estes ataques, que são ataques não tecnológicos, não está propriamente em instalar aplicações ou o que quer que seja. Tem muito mais a ver com ajudar os colaboradores da empresa a identificar e a prevenir este tipo de ataques, ou seja, saber facilmente olhar para um e-mail ou para um SMS ou para algo que está a pedir uma ação imediata, urgente, e saber ter a calma de avaliar, de perceber e também de, se tiver dúvidas, saber exatamente para quem é que tem que comunicar aquele e-mail. Isto é formação. Podes passar para o segundo slide, por favor? Pedro, ia só aproveitar para falar de um tipo de ataque que fazem, que ainda não é muito conhecido e também não está ainda ao alcance de toda a gente, que é a utilização de umas imitações das nossas torres de transmissão, tanto que eles chamam SMS Blasters. São os equipamentos, ainda têm alguma dimensão, portanto precisam de ser transportados a uma mochila. Isto já foi utilizado, já houve ataques destes. Para já, portanto, que eu tenha conhecimento foi só em Inglaterra, mas pronto, não é assim tão longe, não é? Não estamos a falar de uma região assim tão longe, e eles fazem isto no metro, ou seja, zonas muito movimentadas, ou então em centros empresariais, em que têm, no fundo, transmitem um sinal igual ao dos operadores, mas falso, não é? Exatamente para dar maior credibilidade a essa engenharia social que tu falas, não é? Portanto, ou seja, no fundo, permitem, portanto, lá está, enviar SMS para os equipamentos dos clientes, portanto, dos nossos clientes, não passando pela nossa rede. Num raio muito alargado, ou seja, de Exato. quilómetros, enviam para toda a gente. Exatamente, portanto, em massa. Mas lá está, esse envio não passa pela nossa rede, portanto, ou seja, não passa pelos sistemas de verificação e de segurança que temos montados na rede, portanto, são redes fraudulentas, portanto, esses SMS blasters, e no fundo permitem enviar SMS, fazer chamadas, dando maior credibilidade, portanto, a essas tentativas de fraude, não é? Portanto, através de engenharia social. Porquê? Porque manipulam números, enviam SMS com links maliciosos, em que não passam, portanto, nem ficam registados na nossa rede, portanto, e isto hoje é uma realidade. Isto é uma das novidades que traz este relatório deste trimestre, portanto, porque a tecnologia fica mais acessível aos criminosos, e eles utilizam isto. Portanto, isto é outra coisa. Nós por acaso temos uma solução que é o Lookout, em que ele verifica se estamos ligados a uma rede fidedigna ou não com o nosso telemóvel, seja Wi-Fi, seja rede móvel. Mas pronto, Pedro, é só para complementar aquilo que estavas a falar. Sim, ótimo. Obrigado. Pronto. Então, pronto, e esta vamos aqui. Força, Pedro. Posso? Pronto. Aqui, no fundo, só para dar aqui uma ideia de como é que funciona a anatomia destes ataques, normalmente passa por uma primeira fase de pesquisa em que o atacante vai tentar obter o mais possível informação que o possa parecer fidedigno. Isto também nos leva a uma componente desta formação, que é saber e ter cuidado com aquilo que expomos a público. Pronto. Depois, a segunda parte normalmente passa por uma ação, um pedido de urgência para fazer qualquer coisa de forma imediata. E aqui, no móvel, é mais fácil cairmos nisto. Porquê? Porque temos um ecrã pequeno, com várias aplicações, em que estamos muito habituados em recebemos uma coisa e clicamos e anda para a frente e não verificamos. E estas informações ajudam-nos temos que olhar para isto com cuidado, fazer uma pausa, analisar primeiro, antes de andar para a frente. Depois, isto evolui com
muitas vezes com uma chamada também que nos possa dar aqui alguma fidedignidade, até chegarmos, até o atacante chegar ao objetivo. Eu queria só falar aqui de um caso, aliás, num período muito curto, vi dois casos muito idênticos de empresas que tiveram ali um desfalque muito grande em termos de financeiros, porque receberam um e-mail perfeitamente convincente do fornecedor para pagarem uma fatura e com os dados de pagamento, e pagaram. Pronto, só que mais tarde receberam o e-mail oficial e original, e aí perceberam que tinham sido enganados. O que é que aconteceu aqui? O atacante conseguiu, através da rede do fornecedor, ou através do fornecedor, ou através da empresa cliente, perceber que houve ali um pedido àquela empresa de determinada quantidade de produtos, e conseguiu simular a fatura. Como é que isso foi feito? Provavelmente teve aqui, entre outras coisas, engenharia social, provavelmente também malware instalado em aplicações, e pronto. E como é que nós conseguimos ajudar esta empresa? Exatamente, explicando que tinha que ter, oferecemos ali uma solução de formação, depois uma solução de proteção de identidade com duplo fator de autenticação para tudo, e que também analisava o contexto, ou seja, analisando a partir de onde é que alguém se está a ligar, uma solução de MDM para garantir que nos equipamentos não eram instaladas aplicações não autorizadas, e que os sistemas estavam com os patches de segurança todos ativados, e depois Endpoint Protection, finalmente, para analisar os links dos e-mails, analisar se aquela aplicação tem algo corrupto, porque mesmo se, e agora até podemos passar para o próximo ponto, porque vou tocar um bocadinho nesse ponto, mesmo que as aplicações venham de uma loja autorizada, já houve casos de aplicações que estavam corrompidas. Tal e qual. Exato. Sim. O Sim, exemplo, o exemplo do chat GPT. Sim, exatamente. Provavelmente vais falar a seguir. Vamos ver. Ok, então o que é que acontece aqui com as aplicações? É ter ali uma aplicação de gestão de equipamentos e que vai dizer que eu só posso instalar aplicações de determinados sítios, e eu aí reduzo em grande escala o risco. A partir daí, depois também tem que ter uma solução que vai analisando constantemente o telemóvel, ou seja, mesmo que dentro de uma dessas lojas venha uma aplicação corrompida, o meu Endpoint Protection, o meu Lookout, o meu Trend Micro, o meu Microsoft Defender vai ver, calma, que esta aplicação está a aceder a coisas que não deve. Isso é outro ponto importante, que é, se eu tenho uma aplicação que, por exemplo, aqui um exemplo drástico mesmo, por exemplo, se eu tiver a aplicação da lanterna do telemóvel a querer-me aceder aos contactos, não faz sentido nenhum. E isso é algo que o utilizador pode verificar, mas se o utilizador não verificar, uma aplicação de proteção vê. Aqui a título de exemplo, e como o Rui disse há pouco e muito bem, houve aqui um caso que também teve grande impacto em Portugal, na Áustria e na Alemanha, que teve a ver com aqui com as aplicações, as novas aplicações, e está em voga a inteligência artificial, e muito bem, as empresas querem ir para aí e as pessoas querem experimentar, e houve muita gente que instalou um chat GPT, mas havia ali um chat GPT que era que tinha um malware por trás, e que permitia que os atacantes tomassem conta totalmente dos equipamentos. E houve aqui grandes prejuízos por causa disto. Como é que isto podia ser evitado? Se estas empresas tivessem o tal sistema de gestão de equipamentos, e que garantisse que não se pode, ou que não se poderia instalar aplicações sem autorização, ou sem ser de origem fidedigna, porque o chat GPT que vem de origem fidedigna não vem com malware. E sobre isso, Pedro, refere que nós temos 3 soluções
Igual. que permitem fazer a gestão de equipamentos, portanto, os chamados MDM. Exatamente, são três muito boas. Temos ajuda-me, Paulo, o da Vodafone É o Secure Device Manager, portanto, Security. que é também conhecido como Workspace ONE, portanto, Sim, da Omnissa, que é agnóstico, ou seja, não é porque os outros dois que vais falar a seguir, pronto, já são. estão intimamente ligados à parte do trabalho colaborativo mais. Exatamente. Depois há o Intune da Microsoft, que é muito Tal usado, ou qual. seja, é uma ferramenta que tem a vantagem de integrar muito bem com todo o ecossistema Microsoft, mas que faz também uma proteção abrangente Sim, do. funciona em Macs, funciona em É. iPhones, portanto, ou seja, funciona em Linux, portanto, ou seja, não tá limitado a computadores Windows, in- não tem, ou seja, inclusive, inclusive, e desculpa interromper, inclusive tem a vantagem de integrar com o nosso lookout. Certo. Se eu quiser exatamente. ter uma aplicação, é uma coisa que eu recomendo vivamente, o Lookout para a rede móvel, porque é uma aplicação É. feita mesmo para a rede móvel. Todos os três integram com o Lookout. Aliás, o MDM portanto, é uma camada de proteção e de controle do equipamento. O Lookout vai dar a proteção ativa, de verificar as ameaças e de alertar o MDM. Portanto, tem essa função. Portanto, ou seja, uma coisa não substitui a outra. Tal e qual. Exatamente, exatamente. Ou seja, uma é proteção, o outro que estarias a falar, penso que será o da Google. Exatamente, o da Google Pronto. também Certo. tem. É, Pá, é, é e porquê é que eu estou a à falar neste semelhança do caso? Intune. Estou a falar neste caso que é, no fundo, ter uma proteção de não permitir que qualquer aplicação seja instalada e que qualquer loja de aplicações seja instalada, não é? Porque, lá está, pá, são milhões de aplicações, apesar de elas serem todas verificadas, às vezes há coisas que só depois de se ver que está a causar prejuízo é que se consegue corrigir, porque quer dizer, quer a Google, quer a Apple, pá, têm milhões de aplicações. E depois há a questão de que não são as únicas lojas, não são os únicos marketplaces para descarregar aplicações, não é? Portanto, e há também a questão de que até através de cabo, não é? Portanto, ou seja, o sideload pode-se carregar aplicações. E isso é outra coisa que pode ficar protegido com isso. Mas pronto, Pedro, Pois olha, continua. o MDM que estamos aqui a falar não serve só para esta situação de limitar ahm, a origem das aplicações. Tem também muito a ver com o ponto que vamos ver a seguir. A seguir entramos já no terceiro caso, que é, pronto, o software, ou seja, o software obsoleto, não é? Quer dizer, o sistema operativo Tal e obsoleto. qual. Exatamente, ou seja, Tal e qual. os atacantes estão constantemente a analisar, seja as aplicações, seja os sistemas operativos, para perceber se existem ali brechas de segurança. Ou seja, em sistemas tão complexos, é normal que aqui e ali se consiga encontrar eh, alguma brecha de segurança. E o que é que os fabricantes fazem? Logo que isso seja verificado, imediatamente criam patches de segurança. Estes ataques que são através da descoberta destas falhas de segurança, ali na altura, enquadram aquilo que nós chamamos os ataques zero day, que são ataques desconhecidos, que têm a ver ali com uma brecha de segurança que foi descoberta, mas que depois é corrigida por uma patch de segurança. O que é que acontece? É que este relatório diz que há as empresas descoram muito esta componente, ou seja, não vão verificar se os softwares operativos estão atualizados, não colocam softwares operativos com não colocam os sistemas operativos a fazer os updates automáticos. O mesmo se passa com as aplicações e, mais grave ainda, muitas vezes usam sistemas operativos e aplicações que já não estão a ser suportadas, ou seja, que já não têm patches de segurança. Ou seja, Tal e mesmo que qual. alguém descubra, uh, ninguém vai corrigir. Por isso, é muito importante ter, quando há um conjunto grande de equipamentos, ter um sistema de gestão de equipamentos que me obrigue a criar patches de segurança. Já agora, falando aqui nos sistemas de gestão de equipamentos, eles não só
ajudam a ver a origem das aplicações e ao que é que elas têm acesso, a garantir os patches e a garantir os patches de segurança, mas depois tem ali outras componentes também muito interessantes que depois podemos avaliar. Pedro, eu aqui se Sim. calhar até reforçaria um bocadinho a solução da Lookout, que tem exatamente essa notificação no dispositivos. Isso acontece-me a mim, E faz uma aconteceu-me lista. Faz uma lista. tal e qual, de modelos e marcas de dispositivos que estão desatualizados com sistemas operativos. Mas atenção, E que isso... estão com patches e vulnerabilidades na base de dados, na base de dados que a Lookout disponibiliza. Isso aconteceu-me, já aconteceu-me a mim, já com os telemóveis, tanto da Vodafone mas como atenção que não é na versão Small Business, tem que ser na Essentials e na Advanced. Sim, tal e qual. Isso era outro pormenor, Mas pronto, olha, deixa-me só, eu há bocado ia falar mais do MDM, mas o MDM também permite obrigar a encriptar a informação, ou seja, se o meu equipamento for roubado, ninguém vai conseguir ir a esse equipamento e sacar o que quer que seja. É também uma das vantagens. E a outra, por exemplo, é obrigar a ter o MFA e obrigar a ter passwords fortes. Ou seja, e também dizer que as passwords têm que ser alteradas X em X tempo. Isto é tudo, é algo que um gestor que está a gerir um parque de equipamentos consegue remotamente fazer um enforce. Ou seja, alguém liga ao equipamento, o equipamento é registado no MDM, automaticamente tem que cumprir aqueles requisitos. Exatamente. Eu acrescentaria, Pedro, à parte do duplo fator de autenticação do MFA, ainda o acesso condicional. Sim, mais acesso condicional. Isso já vai para as aplicações de gestão de identidade que falamos há pouco. Certo, exatamente. Por exemplo, o Microsoft Entra planou. Ok, mas vamos avançar então aqui para... Sim. A partir de determinada data, já não há correções dessas vulnerabilidades que existem no sistema operativo. Portanto, o que significa que elas podem ser exploradas. Portanto, e depois tem outra coisa que é o fator de quanto mais antigo é o sistema operativo, mais explorado ele está. Não é? Portanto, e hoje em dia toda a gente explora com inteligência artificial. Portanto, estão a ver que esta tendência cada vez vai aumentar e o risco que todas as empresas correm pelo facto de não ter pelo menos as atualizações mensais. Já não vou falar das trimestrais, que talvez sejam o mínimo dos mínimos, não é? Como eu costumo dizer, os mínimos olímpicos. Mas pronto, os riscos. Pronto, e o que é que eu queria aqui partilhar? Que era, eu assisti durante a minha atividade como gestor de conta, muitas vezes a ver altos quadros, não vou falar de donos de empresas nem coisas, mas altos quadros quando recebiam um equipamento novo, não queriam atualizar o anterior porque achavam que ainda estava muito bom, que ainda estava em muito boas condições e entregavam o equipamento novo ao filho, ao sobrinho, à mulher, ou seja, no fundo não faziam utilização do equipamento novo. Isso é altamente penalizador para qualquer organização. E eu acho que é importante. Qualquer um de nós tem que ter essa preocupação e assim é um custo, é um custo. Mas nós vimos e vamos ver mais à frente qual é que é o custo de não fazer isso. Portanto, manter o parque de equipamentos atualizado neste caso, é o terceiro ponto que é indicado neste relatório, que é a porta de entrada para ameaças. Mas pronto, queria falar disso. A outra coisa, a segunda coisa, e para passar a palavra já te passo, é Paulo, só falar também do perigo da nostalgia, que é, às vezes, encontrarmos um equipamento mais antigo na gaveta, que temos saudades de utilizar, e que de repente agarramos e vamos lá pôr o nosso cartão SIM e vamos tentar utilizar. Isso atualmente é um risco muito grande para qualquer organização. Aquilo que eu acho importante e queríamos partilhar aqui é ajudar, quer clientes estejam ligados consoante as suas funções, quer as equipas, relativamente qual é que é o ponto mais crítico
para cada um dos perfis. Portanto, nós temos aqui a audiência, temos qual é que é o ponto de falha crítico, e qual é que é a consequência direta, não é? Portanto, aquilo que é mais relevante e temos essa, observamos isso, não é? Para um CEO, pronto, e para um dono de uma empresa, portanto, neste caso para um CEO é a reputação. Portanto, ou seja, a perda de confiança, ou seja, a desvalorização que a marca pode sofrer, não é? Portanto, e a cobertura mediática negativa é muito, muito relevante. Para um CFO é o impacto financeiro, não é? Portanto, ou seja, todas estas situações podem incorrer em valores muito elevados para recuperar, portanto, seja a nível de reputação, seja a nível mesmo de mitigação da vulnerabilidade. Para uma pequena empresa, o principal é a continuidade do negócio. Portanto, aquilo que observamos é que não é tanto a reputação, mas é o negócio pode estar em risco, portanto, ou seja, mediante aquilo que acontecer, portanto, pode pôr e observamos, e há dados, nós não quisemos trazer isso porque, lá está, o relatório também não foca nos temas principais, portanto, e nos mais atuais, mas nós sabemos que muitas empresas que são alvo de um ataque informático depois não têm capacidade de recuperar. Pronto, e para a área de IT, sempre que há um ataque, portanto, informático, portanto, um ataque, uma vulnerabilidade a alguma coisa, é um trabalho, portanto, imenso, um trabalho, portanto, para resolver a situação. Portanto, lá está, aqui o ideal é nós tentarmos aqui atender, portanto, com as nossas soluções, cada um destes perfis. A perspectiva, portanto, e neste caso, portanto, para um CEO, portanto, tudo isto é um processo, portanto, que começa normalmente com alguma informação, pronto, que tende a tirar vantagem, portanto, há sempre aqui alguma coisa que falhou, portanto, nos processos, portanto, e muitas vezes passa por a urgência, portanto, o pedido urgente, portanto, noutros casos passa por não ter um processo de validação, portanto, mas tudo começa por alguma informação que leva ao comprometimento, portanto, de algum sistema ou aproveitamento, portanto, ou acesso. Portanto, é importante haver aqui processo e validação a nível do CEO. A nível do CFO, é importante que o custo de não fazer nada, de não contratar as soluções certas, não solicitar, por exemplo, nós temos um serviço que é o Secure Assessment, portanto, que é baseado no Secure Scorecard. É um serviço que permite verificar muitas falhas que possam existir, quer a nível da área do website, quer a nível de sistemas que estejam publicados. Portanto, não é um sistema caro, não é um sistema intrusivo, portanto, não é preciso instalar servidores, não é preciso instalar nada, e, no entanto, ele permite detectar muitas vulnerabilidades que possam estar a expor a empresa e que possam permitir tirar vantagem. Mas lá está, aquilo que é importante perceber é que não fazer nada para evitar estas vulnerabilidades tem um custo muito superior àquele que é o custo da subscrição das nossas soluções. Pronto. Paulo, poderia reforçar. Ok. Posso? Reforcem. Okay. Então, reforcem. Ou seja, eu ouvi recentemente e tenho ouvido ao longo do tempo esta frase e que enquadra muito nisto, de que a cibersegurança já não é um tema técnico,
mas é um tema estratégico do negócio. Tem a ver com a continuidade do negócio, com a reputação e que pode pôr em causa o negócio. Por isso é um tema estratégico do negócio. Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E que traz custos muito superiores. Não só, lá está, e quando estamos a falar de reputação, não é só externo, não estamos a falar só de ninguém, ou seja, a partir do momento que há uma violação de privacidade, uma série de coisas, isto afeta a organização, não vou falar que seja só a empresa, mas afeta toda a organização, quer seja do ponto de vista externo como interno. Até internamente reina a desconfiança, porque até se saber o que é que aconteceu, as pessoas, portanto, ficam todas desconfiadas e afeta muito a produtividade. Portanto, isto tem impactos brutais. Portanto, o custo é gigantesco. É muito superior a contratar soluções de gestão de equipamentos, de proteção ativa nos equipamentos, de detecção de ameaças, ou até mesmo serviços de consultoria para perceber tanto qual é que é o grau de vulnerabilidade que tem, ou pronto, ou como eu estava a dizer, até algo tão simples como um Secure Assessment. Aqui é um serviço que, no fundo, é todo feito exterior e que, além de permitir ver a empresa, se alarga à cadeia de valor, porque às vezes aqui estamos a falar que muitas vezes, portanto, e isso é algo que é importante para todas as organizações, não depende só dos funcionários internos, depende também de todo o resto da cadeia de valor que são as empresas com quem trabalham, não é? Portanto, está tudo relacionado. Há pouco referi isso quando falei daquela situação das faturas, eventualmente quem poderia estar exposto seria o fornecedor. Exatamente. E não falamos aqui do que vai acontecer agora, o que está a acontecer agora relativamente ao NIS e da obrigatoriedade dos negócios estarem muito mais atentos o a isto. O assessment tem um guia quer para NIS, quer para a outra norma, agora não me recordo o nome, para ISO 27001. E para a outra do setor financeiro, que é, agora não me recordo o nome, mas ele tem essas orientações para verificar e para dar orientação do que é necessário fazer nos sistemas. Dora, olha, está aqui assim. Dora, isso muito mesmo, obrigado. É essa mesmo, obrigado. Exatamente, ele tem isso, portanto, para a Dora. Muito obrigado, Samuel. É muito importante termos uma ideia de que o mercado europeu, 99% das empresas são PMEs, e há aqui um paradoxo que é a sobrevivência das empresas. Se tivermos aqui um ataque, pode pôr em causa a sobrevivência da empresa, e era aquilo que o Pedro reforçou, e o Paulo, e eu também reforço, que deixou de ser uma preocupação apenas de segurança, mas uma preocupação estratégia para as empresas. O que é que isto significa? Que no inquérito da Vodafone, 78% dos líderes das PMEs acreditam que a equipa consegue detectar phishing. A realidade é que 2/3 dos seus colaboradores falham, o que significa que esta tese não bate certo. Portanto, aqui é uma ilusão, digamos assim, não é? Os líderes estão completamente iludidos. Ou seja, como é que nós podemos fazer aqui um bocado disto? Temos algumas aplicações, já vamos falar a seguir. O CyberSafe vai ajudar um bocadinho a combater esta falha que os líderes têm, esta ilusão, através da engenharia social. Basicamente é falar um bocado disso, que é o excesso da confiança, e é uma das maiores vulnerabilidades que atualmente os líderes têm. Ok? E outra grande vulnerabilidade, que isso tem mais a ver com o CISO, é a preocupação que o Paulo disse inicialmente, que é, os nossos equipamentos são obsoletos, não podem ser atualizados, não tenho dinheiro, o que é que eu vou fazer? Essa é a preocupação de financeiro, mas tem que arrumar e comprar novos. Comprar novos, porque senão esses equipamentos vão ficar bastante vulneráveis. Paulo, posso passar? Podem não ser novos, Rui. Podem não ser novos. Sim.
tem é que ser equipamentos que ainda tenham, lá está, voltando aqui um bocadinho atrás, e, portanto, e não há problema andarmos para a frente e para trás com os slides, que eles estão cá para nós usarmos. Aqui tem tudo a ver, aqui o ponto crítico é quando termina o suporte ativo. Tal e qual, E há tal e qual. marcas a dar 5 anos de suporte ativo. Tal e qual. E o que é que acontece? Não tem que ser, ou seja, aquilo que tem que acontecer tem que haver algum tipo de controle sobre o estado de atualização desses equipamentos, saber se eles têm ativo, e lá está. E nós temos uma ferramenta, o Lookout, a partir da versão Essentials e Advanced, ele chega-se lá, carrega-se num tab e ele vai dar qual é que é o estado de vulnerabilidades e o que é crítico. E a questão aqui tem a ver com em que mãos é que está esse equipamento crítico, não é? Portanto, depende. Ou seja, aqui voltando outra vez aqui para o teu slide, a questão é que, já estou a andar demais, a questão é que o equipamento crítico não pode estar nas mãos do dono de uma PME. Não pode. E aqui há um dono ponto da PME importante. Não pode andar com... não é? Há um ponto importante, é que normalmente nas empresas muito grandes, depois há outros sistemas multicamadas de proteção, mesmo que haja aqui uma falha, pode ser detectado mais à frente, e depois também há sistemas de recuperação. E às vezes as PMEs não estão munidas desses sistemas, por isso aqui ainda é mais importante ter estes equipamentos protegidos, porque muitas vezes pode ser a única camada de segurança. Não é ideal que assim seja, mas muitas vezes pode ser a única camada de segurança é o equipamento protegido. E reparem, uma PME não tem recursos para estar a pagar a um CISO, não pode ter, quer dizer, não dá, e então precisa de um parceiro, como a Vodafone, para o ajudar nestas coisas. E uma das coisas que nós temos que alertar, é exatamente os riscos que todas as PMEs correm quando andam com equipamentos. Não é que sejam equipamentos, não é dizer assim, o equipamento tem 2 anos, está a correr risco. Não, é a partir do momento que tem suporte ativo. Por exemplo, se for um equipamento, eu não conheço qual é que é a política de atualizações de segurança de todos os fabricantes, não é? Mas se for um equipamento em que ele pode ter 3 anos, mas que a política de atualizações já acabou aos 2 anos, significa que se tiver 1 ano sem receber atualizações de segurança, está a correr muitos riscos, está a pôr muito risco no seu negócio. O risco aumenta muito, não é? E aí precisamos, lá está, é evidente que ter um lookout no telemóvel, num equipamento desses mais antigo, ter um Trend Micro ajuda, mas a questão é que não há milagres, porque de base o sistema operativo tem ali uma série de vulnerabilidades que podem ser exploradas pelos criminosos. Ora bem, este slide que está aqui resume basicamente um bocado o relatório, que é o quadro de defesa estratégica. Ok, já temos aqui 3 grandes pilares: pessoas, dispositivos e políticas. As pessoas, temos que apostar no custo, temos que apostar na formação, na cultura das pessoas, na engenharia social, criar uma cultura de verificação, ter calma, olhar para as coisas, ter um comportamento adequado quando vamos clicar num link, olhar para o e-mail, olhar para as SMS que recebemos, ter essa cultura. E nós temos ferramentas, já vamos falar a seguir, que nos ajudam exatamente a adaptar essa cultura e a melhorarmos os nossos comportamentos. Depois, temos a parte dos dispositivos, que o Pedro também já falou e o Paulo também, que é o controle das aplicações e dos sistemas operativos, ou seja, fazermos aqui algumas restrições às lojas onde temos as aplicações, e demos o exemplo do ChatGPT, onde todas as outras pessoas quiseram testar e baixaram aplicativos que tinham malware e foram atacados. Portanto, ter atenção às aplicações e aos sistemas operativos atualizados e às lojas onde vamos fazer downloads das aplicações. E por último, políticas obrigatórias de fatores de autenticação. Eu aqui vou acrescentar também mais uma camada em cima, que é o com acesso condicional. Depois podemos falar noutra altura mais em pormenor sobre as políticas de acesso condicional, a gestão de privilégios, obviamente, e a separação aqui de dados
da empresa e dados pessoais, nomeadamente com a instalação, por exemplo, do Intune e dos privilégios. Paulo, podes avançar. O relatório reforça uma política, tanto um processo de comunicação, ou seja, não pode haver na organização receio dos colaboradores de comunicar que cometeram, tanto que carregaram num link que era fraudulento, que aconteceu alguma coisa, ou seja, a omissão do que aconteceu ou o atraso na comunicação é fundamental, portanto, ou seja, a empresa tem que, ou seja, ninguém vai ser despedido porque carregou num link errado, porque qualquer pessoa pode cair num esquema, os esquemas são tão bem montados que qualquer pessoa pode cair, pode haver uma distração, pode haver, pronto, algo. Aquilo que tem que se apostar em termos de política é a de comunicação. Olha, eu fiz isto, vejam se tem algum impacto, se instalou alguma coisa, portanto, nenhum colaborador de nenhuma organização tem que estar com receio de partilhar rapidamente se tem alguma suspeita sobre alguma situação. Excelente observação. Excelente observação. É evidente que vai dar origem, porque pronto, há hipocondria em todas as situações, portanto, ou seja, vai haver, pronto, as pessoas, pronto, também não é necessário haver uma política de medo, de pá, não carreguem aqui, não carreguem ali, pá, é estarmos com atenção, desconfiarmos, controlarmos o sentido de urgência, não é? Portanto, a urgência é em comunicar a quem de direito, olha, aconteceu isto, será que instalou aqui alguma coisa, pronto, que pode pôr em risco a segurança. O SipeSafe ajuda a perceber muito bem quando é que essas coisas devem ser comunicadas ou não e ao que é que se deve ter atenção, dar confiança ao colaborador para estar mais alerta e confiante daquilo que está a fazer. É isso que vamos falar agora no próximo slide, Paulo. Exatamente. Ok, então vamos falar aqui um bocadinho rápido de soluções que já temos vindo aqui a falar, ou seja, a Vodafone é um parceiro ideal, excelente, para qualquer empresa que precise de sistemas de segurança. Nós temos algumas aplicações, elas estão aí descritas no slide, as soluções tanto da Microsoft de proteção como as da Google, e aqui podemos ter várias, o Pedro já falou em algumas, o Intune, o Windows Defender, o Entra ID, por exemplo, o sistema de segurança da Google, temos a solução de Trend Micro para computadores fixos, servidores e aplicações móveis, temos o Lookout, que também temos 3 soluções. As 2 versões mais avançadas têm aquelas que estão das vulnerabilidades do patch dos sistemas operativos. Temos a solução da Fortinet, temos a solução da SipeSafe, que permite ajudar as pessoas a reeducarem-se, a trabalharem, a terem mais cuidado. Portanto, trabalhamos aqui essencialmente na prevenção e na engenharia social. Não está aqui, mas o Paulo também já falou, que é do Scorecard. O Scorecard não está aqui neste slide, mas já falou desse nível de segurança e de proteção que nós temos para validação, inclusivamente dos sites e dos dados que nós temos na internet. Portanto, temos um conjunto de soluções que permite colmatar todas as falhas que possam existir na proteção de cibersegurança. Espera aí, posso só fazer aqui uma... Não, faz, claro que sim. Estas soluções, por outro lado, também representam aquilo que é o atual conceito de cibersegurança, que é a proteção multicamadas, em que começamos por... Atualmente existe, como dissemos no início desta apresentação, o novo perímetro de segurança acaba por ser a identidade e o mobile. Por isso, a multicamada começa por proteger a identidade, transversalmente ter uma gestão de equipamentos, ter a proteção desses equipamentos, ter a proteção do email e da cloud e, em cima disso, ter aplicações que nos ajudem a gerir os dados.
havendo até classificação do que é confidencial, do que é público e de como é que estes dados têm que ser geridos. Se nós tivermos esta proteção multicamadas, mesmo que alguém passe, por exemplo, alguém consegue passar a password, vai bater no duplo fator de autenticação. Normalmente morre tudo aí. Se passar o duplo fator de autenticação, não vai ter acesso a um equipamento registado. Eu posso dizer que se eu tiver uma aplicação de gestão de identidade, tipo o Microsoft, o Entra Plano 1, por exemplo, eu posso dizer que as aplicações só podem ser acedidas também a partir do determinado equipamento que está registado e por determinado utilizador, e até depois posso pôr ali mais regras condicionais de acesso. Por isso vou batendo em camadas. Isso tudo foi ultrapassado. Ou seja, a seguir temos o Endpoint Protection a analisar e a ver que há ali qualquer coisa que está a fazer uma ação que é estranha. É multicamada e nós temos isso tudo. Nestas soluções todas que estavam aqui, nesta conjugação de soluções, temos essa proteção multicamadas. Deixem-me só dizer uma coisa. Deixem-me só dizer uma coisa que é. Pronto, o que queremos sugerir é que para muitas empresas pequenas só se evoluírem para e que utilizem Microsoft, é evidente, ou seja, que utilizem Microsoft 365, mas se evoluírem para um 365 Premium com os serviços geridos, já vão ficar com um excelente nível de proteção, portanto, pelo valor que oferece. Portanto, não só vão evoluir, multicamada. Isso é multicamada. Não só a nível portanto, vão evoluir em termos de licença Microsoft, não só nas soluções de colaboração, mas também a nível de todas as soluções de segurança que estão incluídas na Business Premium com os serviços geridos, ok? Com os Managed Services. Okay? Certo, muito bem. Portanto, isso vai dar aos clientes coisas como multifator de autenticação, portanto, por exemplo, garantir que é o utilizador que está, portanto, mesmo a ligar-se, Windows Defender que tem sido referido, que é de onde é que ele está a ligar, ou seja, garantir que, por exemplo, não está a haver um acesso, portanto, o utilizador está em albergaria, mas, no entanto, temos aqui a receber um acesso do utilizador da China, não é? Portanto, não acontece, não é? Portanto, ou seja, há qualquer coisa que não bate certo. Portanto, tudo isso já vai estar incluído, quer na versão do Business Premium com Managed Services, ou então a versão que temos, não é? Portanto, para a parte de segurança, também para o Business Premium. Portanto, nós temos várias versões com serviços geridos, portanto, lá está, não estamos só simplesmente a fornecer uma licença, estamos a fornecer uma segurança ativa e com monitorização para o cliente e com a colocação dos sistemas a funcionar para o cliente, portanto, com serviços geridos, não é? Pronto. As outras opções, quando falamos quer em Lookout, quer em Trend Micro, quer Trend Micro ou Defender, a versão que nós recomendamos também é a versão com serviços geridos, porque se o cliente tiver um SOC, pronto, só necessita da licença, mas se o cliente não tiver, eu acho que é de todo conveniente que haja uma monitorização ativa, portanto, que alguém que esteja a olhar para as ameaças que estão a chegar até ao cliente, por isso. Mas pronto, queria deixar aqui esta ressalva de que só fazermos upgrade de uma Business Basic ou uma Business Standard para a Business Premium já dá um salto de segurança, portanto, ferramentas brutal pelo valor, portanto, e é algo que é importante referir para todos que estão a ouvir-nos. Bom, bem, diz Rui, o que é que ias dizer? Ia dizer que, além das aplicações de segurança, tem também direito às atualizações do Windows. Windows 10, Windows 11, etc. O que também permite ter mais segurança, obviamente. Atenção, cuidado com essas.
não é para todos os Windows, atenção com isso. Sim. Bom, sim. Plano de ação imediata, bem, o que é que a gente está a recomendar? Falar um bocadinho de... isto, no fundo, é resumir aquilo que falamos anteriormente, que é ativar multifator de autenticação em tudo. Porquê? Porque bloqueia, tem um conjunto de fatores que bloqueia ataques automatizados. E, por exemplo, a extração de credenciais, implementar os MDMs, o que é que isto faz? Permite controlar dados corporativos nos dispositivos. O Secure Device Manager restringe permissões de alto risco, ter atenção às atualizações de sistemas operativos. Isto permite o quê? Que os dispositivos estejam atualizados e, consequentemente, não tenham vulnerabilidades e são mais difíceis de ser atacados. E, obviamente, lançar ações de microformação e testes de táticas de phishing e testes de engenharia social através, já agora, da nossa aplicação CyberSafe. Muito resumido, é isto. Já falamos várias... Exatamente. Já batemos várias vezes no mesmo ceguinho, não é? Esta parte aqui da microformação, só dizer que tem a ver com o CyberSafe, ou seja, são pequenos módulos sobre temas que vão sendo dados ao longo do tempo e vai sendo feita essa análise. É muito mais eficaz do que pôr toda a gente numa sala e dar ali 3 horas de formação. Pronto, esta solução é mesmo feita não só com a componente de cibersegurança, mas também com uma componente de psicologia ligada à formação e com estes pequenos módulos, que eu já fiz vários, são todos muito interessantes e permitem mesmo, é uma aplicação que eu recomendo. Recomendo mesmo. Tal e qual. Bom, nós temos, lá está, aquelas recomendações e para terminar, portanto, fundamental. Portanto, o que é que nós recomendamos como fundamental? O lookout com serviços xeritos, não é? Portanto, para proteger. Portanto, o lookout, pronto, o valor é por utilizador. Depois, se quiser ter mais controle, temos Secure Device Manager ou Intune ou o Google Device Manager, do Google também tem, complementado com Trend Micro ou com a segurança da Microsoft, tanto com o Defender, portanto, e também com o Lookout, apesar de não estar aqui. E depois, se houver necessidades tanto mais avançadas, portanto, aí tem que ser caso a caso, portanto, portanto, mas recomendamos sempre, portanto, em qualquer uma das bases, não é? Os serviços geridos. Recordamos que, e temos isso no final, o CyberHub está disponível para todos os nossos clientes, portanto, é a versão mais básica do Security Scorecard, portanto, para fazerem uma avaliação, portanto, através do seu domínio. Portanto, podem procurar no nosso website, portanto, essa informação. Portanto, é gratuito, portanto, não pagam nada. Portanto, o acesso é através do My Vodafone, como sabem. E estou a acelerar. Portanto, estamos a chegar mesmo ao fim. Portanto, o relatório, portanto, o report que serviu de base a esta apresentação pode ser descarregado através deste QR Code. Portanto, capturem o QR Code. Façam download do relatório, ele está em inglês, mas portanto é fácil em qualquer ferramenta traduzir para português se quiserem, partilhem com clientes, portanto é um relatório que a Vodafone disponibiliza publicamente, quer para clientes, quer para as nossas equipas. E a nível dos QR Codes, hoje não falámos muito disso, mas são uma das grandes ameaças. Portanto, neste momento, o Lookout tem uma ferramenta para verificar QR Codes, portanto, se eles têm alguma ameaça ou não, portanto, não falámos disso hoje não quis fazer apresentações e já estamos a exceder aqui um bocadinho o nosso tempo, mas também chegamos ao fim, portanto, se quem não conseguir descarregar o relatório ou se não conseguiu agora e depois quiser, portanto, peçam-nos que nós partilhamos o link. Portanto. E pronto, queria agradecer a todos, vou despedir-me, deixar também o resto da equipa, portanto, despedir-se e desejar a todos um excelente dia.
Obrigado pela vossa presença. Se tiverem questões, podem contactar-me a mim ou ao Rui Pereira e nós fazemos esse esclarecimento. Sim, exatamente. Ia-vos pedir isso. Portanto, alguma questão que tenham, enviem-nos, está bem?